Isaías capítulo 1, quantos acharam? Nós temos duas certezas na paternidade. Apenas duas certezas. E é sobre essas duas certezas da paternidade que nós queremos trabalhar nessa noite. Tratamos desse assunto também nesse dia, num culto público assim, porque ser pai é uma realidade de muitas pessoas. E muitos querem ser pais, outros evitam. Alguns não querem, mas terminam sendo. Saem para comprar cigarro, nunca mais voltam. Nós precisamos entender que o medo da paternidade não se justifica. Ser pai é uma coisa boa. Ah, pastor, mas eu tenho medo de ser pai. O medo se justifica. O medo justifica. Porque não é fácil. Não é tarefa fácil. É uma tarefa incerta. Não é investimento seguro. Talvez você não veja os resultados que quer. Criar filho não é como comprar criptomoeda pela internet. É uma coisa mais séria. É investimento, e é investimento alto, a longo prazo, arriscado, resultado incerto, mas é maravilhoso, porque é a maneira como Deus também vai se manifestar nas nossas vidas. Então nós queremos convidar você, nesse Dia dos Pais, que esta nação e outras festejam, cultivam. Nós apenas recebemos ela do calendário, e por ser um domingo, nós temos o culto no domingo. Mas todos os domingos aqui, todos os domingos, e todos os momentos em que a palavra do Senhor, ela é lida e ela é proclamada, ela é endereçada ao coração dos pais. Não importa se assumir no domingo de agosto, domingo que vem também tem. Domingo passado teve uma palavra aos pais. Hoje tem. E domingo que vem também tem. Porque domingo que vem também é domingo dos pais. Porque você não vai deixar de ser pai. A palavra do Senhor vai ser para você sempre. Sempre. Mas o Senhor não disse, pastor, quais são as duas certezas? São apenas duas: rebeldia e graça. São essas duas certezas da paternidade. Rebeldia e graça. Isaías capítulo 1, versículos de 1 a 3, inicialmente. Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque quem fala é o Senhor. Eu criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim, eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Versículo 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. E ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor é quem falou. Capítulo 2 do profeta Isaías, versículo 1. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte do Senhor, monte da casa do Senhor, será estabelecido no cimo dos montes,
e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor sairá de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rédeas de arado, e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém. Há uma palavra de Deus ao seu povo, há uma palavra do Senhor àqueles que nele confiam, e há também promessas de Deus. E nós precisamos entregar toda essa nossa confiança no Senhor. Vir para esse lugar de culto com a certeza de que nós encontraremos o Deus da nossa vida, Senhor do nosso tempo e do nosso coração. E sempre que você vir aqui, você vai ouvir a palavra de Deus, porque é essa a única ferramenta que a igreja tem. É a palavra do Senhor, é a única chave, é a única ferramenta para destrancar um coração rebelde, uma mente embotada, enferrujada pela rebeldia, pela desobediência, pelo esquecimento de Deus. A única ferramenta que a igreja tem é a palavra de Deus. Por isso que a pregação, todas as vezes que você vem aqui, a palavra do Senhor se manifesta, porque ela é a única coisa que pode tirar a ferrugem da nossa mente, desembotar o nosso coração, tirar as nódoas da nossa alma. E é ela quem pode ir, pela fé só ela pode ir. Há muita fragilidade em nós na hora da proclamação, principalmente na hora da proclamação, porque na hora que nós lemos a palavra do Senhor e nós começamos a proclamar a palavra do Senhor, há uma limitação muito precisa. Eu só consigo chegar nos seus ouvidos. A palavra só chega nos seus ouvidos, é a minha tarefa. Se você for capaz de ouvir, aqui termina a minha tarefa. Você ouve a leitura da palavra, você ouve a proclamação, mas eu não posso medir suas intenções, eu não posso medir a sua atenção, eu não posso aferir de que maneira você será receptível a essa palavra, se você vai desprezar. E eu não tenho a condição de dizer como é que está o seu coração agora e a sua mente, aonde ela está. Se ela está aqui, nessa palavra lida, nas canções que foram cantadas, nesse ambiente de culto ao Senhor, na exaltação ao nome de Deus, ou se a sua mente está em outro lugar, em outra pessoa, em outra circunstância, em outra tarefa. Eu não tenho como precisar disso, mas o Espírito Santo de Deus tem, e Ele está aqui. E essa ferramenta que nós usamos, Ele pode levar para a sua mente e descer para o seu coração. Portanto, essa é a distância entre a terra e os céus. Esses 40 centímetros aqui. Da cabeça ao coração. É na faixa de 30 a 40 centímetros, a distância entre céu e terra, entre salvação e perdição. É muito curta, mas nós confiamos no Espírito Santo de Deus. Nós confiamos que a palavra do Senhor, ela é poder.
Paternidade, rebeldia e graça. A palavra do Senhor diz que a paternidade é uma coisa muito importante e é muito séria. Mas existe um privilégio, que não é apenas nosso, mas também é de Deus, na paternidade. Acontece com Deus e acontece conosco. Ele diz assim: criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Isso não é privilégio apenas de Deus, é também nosso. Mas ele toma a terra e os céus por testemunho. Diz assim: eu falo aos céus, ou me ouçam céus e me deem ouvidos, ó terra, porque o Senhor está falando. Até os pets dão testemunho contra nós. Até as criações, bodes, carneiros, vacas. Tio João está com 2 meses do falecimento dele, morava em Caxias. Tia Santa ainda mora lá com seus filhos. Ele morreu com 100 anos, fez 100 anos, faleceu, está com 2 meses. Vaqueiro dos bons, melhor vaqueiro que meu pai. No seu quintal, ele sentava com uma bacia de milho nas pernas, e ele chamava pelo nome, e a Reis vinha. Ele dava 2 pancadas no nariz dela aqui, e ela sabia que era para sair, e ele chamava outro. Essa saía e vinha outra. Vaqueiro dos bons, o melhor que eu conheci. E a palavra do Senhor diz que o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas o Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. E olhem para que Deus trazia o seu povo para junto de si. E o Salmo 127 ele diz assim: como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Flechas na mão de um guerreiro. Antes de serem lançados na vida, antes de procurarem um alvo para ser lançado, antes de eles atingirem os objetivos de vida que cada um deles tem, possui, que nós queremos, eles são trazidos para perto do peito. Você retesa o arco, o guerreiro retesa o arco e ele traz a flecha para junto de si. Ele respira, ele pensa, ele olha, ele prende a respiração e então ele solta. Mas solta na hora certa, para o alvo correto, mas antes de lançar, ele traz junto do peito, ele traz para perto de si. Assim são nossos filhos. Antes de serem lançados, antes de atingirem o alvo, eles são trazidos para junto de nós, para perto de nós, para receberem de nós a vida, o investimento, tudo que nós temos, Então, criar filhos é uma tarefa de aguardar, de trazer para junto de si, olhar que eles precisam ser lançados, mas aguardar, porque o guerreiro sabe a hora de atirar, ele sabe que alvo quer alcançar, ele sabe como direcionar, o guerreiro sabe a hora certa de disparar, mas ele traz para junto de si, antes de disparar, ele pensa antes de disparar. É uma tarefa de esperar. Ele pode esperar antes de apertar o gatilho, antes de liberar a flecha, ele pode esperar minutos, ele pode esperar horas, porque ele precisa fazer uma coisa certa, mas não é garantia. Você investe tempo, você investe vida, você investe conselhos, você investe recursos, você investe tudo, sono, cansaço, tudo, mas não tem garantia de resultado imediato. Isso é ser pai, isto é criar filhos. Você coloca toda a sua vida ali, é como quem planta carvalho, é como quem planta tâmara, você não tem 100% de segurança que vai colher, que vai provar,
que vai perceber os frutos. Tudo aquilo que você investiu, você não tem certeza. É um investimento de longo prazo e é investimento incerto. E nessa bolsa de valores, quem comanda é o Senhor. E muitas vezes não há pista nenhuma do retorno que vai ser trazido para cada um de nós. Nós conseguimos ver alguns progressos na caminhada, mas eles não são garantidos ali. Nós não conseguimos ver tudo. E muitas vezes, daquilo que nós conseguimos ver, dos resultados, alguns são desanimadores. Mas isso não é privilégio só nosso, é privilégio também de Deus. E esses resultados desanimadores, no coração do Senhor, quem provoca somos nós, filhos dele. E no mesmo investimento que nós fazemos nos nossos, Deus faz em nós. É apenas um espelho daquilo que Deus realiza em nossa vida, daquilo que nós somos para com os nossos pais. Por isso que tem um poeta cearense chamado Belchior, ele diz que, por mais que o tempo passe, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Mas nós passamos a reproduzir, e nós muitas vezes nos rebelamos contra os conselhos dos nossos pais, que é o reflexo dos pais dele, dos nossos avós. E quando nós vamos ver nos filhos, eles estão reproduzindo aquilo que nós estamos fazendo também com o Senhor. Qual a certeza da paternidade? São duas: rebeldia e graça. Uma das grandes certezas que nós temos na paternidade é que um dia essa princesinha de laço de fita, vestida tão bonitinha, feita uma boneca, que você queria sentir a dor dela, que a dor dela passasse para você, que a febre dela passasse para você, que a tristeza dela passasse para você, que a angústia dela passasse para você. Um dia, esta princesinha vai quebrar o seu coração. E esse seu príncipezinho, essa almofadinha que você penteia o cabelo dele, que dá banho nele, que bota ele para dormir, Nina, que afaga, um dia, esse camaradinha, que você daria tudo por ele, faz tudo por ele vai quebrar o seu coração. Ele vai aprender uma palavra chamada não, e vai se rebelar contra a sua autoridade, e vai se rebelar contra a sua educação, os seus valores, as suas experiências. Eles vão acabar com você. Aí você vai dizer assim: mas por quê? Eu faço tanta coisa. Aí você olha para o Pai Celestial e você diz: vixe, mas eu faço a mesma coisa com Deus. Eu faço a mesma coisa com o meu Pai Celestial. Ele é tão bom para mim, Ele é tão cuidadoso, Ele é tão cheio de amor pela minha vida. Ele me direciona, Ele me aconselha, Ele me mostra, Ele me cerca com o seu cuidado. E eu também me rebelo contra a autoridade dEle. Eu me rebelo contra os seus valores, contra a sua palavra, contra a sua vontade, contra a sua educação, contra o seu direcionamento. Então esse privilégio de ter filhos rebeldes não é só de Deus, é nosso também. E apenas reflete as nossas carências, nossas debilidades, nossas fraquezas e a nossa dependência imensa daquilo que vem de Deus. E uma disciplina, uma maneira de nos conduzir, de um modo que a gente sempre diga assim: Deus, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, porque se eu não confiar em Ti, e não viver para Ti, e não viver contigo, e não aprender de Ti, eu não terei lastro nenhum para passar para os meus filhos. Eu não terei história, eu não terei experiência, eu não terei as marcas de Cristo em mim. Me ajuda. E nós vamos então perceber tudo isso aqui. Eu criei filhos, mas eu criei filhos e eles de repente não me conhecem mais. Filhos que não me conhecem mais,
não reconhecem os meus caminhos, não reconhecem a minha palavra, não reconhecem a minha voz, não reconhecem minha autoridade. E Deus olha para nós dos céus, e é isso que Ele diz: eu criei esses filhos, e eles parecem que não conhecem a minha palavra. Mas tem graça. Uma outra certeza que nós temos na paternidade é a graça de Deus. Ele nos chama, Ele nos convida e diz assim: filhos, venham pois e arrazoemos, vamos conversar, me mostra as tuas razões da tua rebeldia, vamos colocar na mesa as nossas razões das nossas diferenças, e ainda que, não importa o que você tenha feito, não importa o quanto você esteja longe, não importa o quanto foi a desobediência, e não importa o quanto seja nódoa, ainda que os pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e isto é graça. Mesmo que eles sejam vermelhos, chamativos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Se você quiser, se você escolher isso, você vai se alimentar do melhor dessa terra. Eu tenho ainda o melhor para você, eu tenho graça para você, eu tenho perdão para você, eu tenho amor por você, porque nada que você faça, e nem aonde você vá tão longe, isso nunca vai tirar o amor que eu sinto por você. Isto é graça. São essas duas certezas que a paternidade carrega. São essas duas certezas que nos aproximam de Deus. São essas duas certezas que nos colocam diante do Senhor enquanto filhos. Nós nos rebelamos e recebemos como presente a graça do Senhor. Mas como isso se dará? Ele diz que na sua casa, junto a Ele, caminhando com Ele, esse povo aqui, a palavra a respeito de Judá e de Jerusalém, povo de Deus, a casa do Senhor será estabelecida, a casa do Senhor será uma referência, para que nessa casa Ele nos ensine os seus caminhos, versículo 3 do capítulo 2, para que Ele nos ensine os seus caminhos, para que nós andemos nas suas veredas. Isto é graça, este é o caminho da graça, conhecer, ensinar os caminhos do Senhor e andar nas suas veredas. É isto o que nós fazemos com os filhos de vocês. Essa casa foi estabelecida pelas gerações que estão liderando a igreja e que um dia passarão, e que semearam no coração de muitos filhos e netos o temor do Senhor, os caminhos do Senhor, as veredas do Senhor, os valores do Senhor, para que vocês, que são mais novos, também semeiem no coração dos filhos de vocês os caminhos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, a palavra do Senhor. Amém? Então, uma das grandes certezas que você precisa sair daqui nesta noite é que o privilégio de ter filhos rebeldes não é só seu, é de Deus também. Nós nunca seremos perfeitos, sábios, nem bondosos o suficiente para os nossos filhos. Uma hora eles vão dizer assim: não, mas esse conhecimento também eu tenho. Não, mas esses caminhos eu também posso traçar. Não, mas esses planos também eu posso fazer. E então eles começam a viver por si mesmos, e é necessário. O que não é necessário é separar-se de Deus. O que não é necessário é desprezar o conhecimento do Senhor. O que não é necessário é procurar outros caminhos que não sejam os caminhos do Senhor. É isso que não é necessário. Por isso que o Senhor chama a cada um de nós ao arrependimento e à fé. Pastor, isso tem saída? Tem. Olha a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 1. Existe um remédio para essa rebeldia. Existe um remédio para a desatenção à sua palavra. Existe um remédio chamado Cristo Jesus.
1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Se você achou, pode dizer amém. Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus. Isso aqui está falando é Paulo, está escrevendo a Timóteo: Timóteo, meu filho, sou grato porque eu fui fortalecido. Nosso Senhor me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, logo eu, Timóteo, logo eu, que noutro tempo eu era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia. Eu era um filho terrível para Deus. Timóteo, eu era terrível. Timóteo, eu não prestava para nada. Eu era insolente e rebelde. Pense num cabra ruim. Era eu, Timóteo. Mas o Senhor teve de mim misericórdia. Versículo 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordou, Timóteo. Me banhou. Foi além da minha expectativa, lavou a minha alma, lavou meu coração, transbordou na minha vida, Timóteo. Não ficou apenas nos meus artelhos, nem meus joelhos, não, Timóteo, me lavou, me lavou, me lavou, transbordou na minha vida, de maneira abundante a graça do Senhor veio sobre mim. Fiel é essa palavra, digna de toda aceitação. Qual é essa verdade? Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Cristo veio ao mundo para salvar filhos desobedientes. Cristo veio ao mundo para salvar corações endurecidos. Cristo veio ao mundo para mudar realidades. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, do qual, Timóteo, eu sou o principal. Não existe cabra mais ruim do que eu, Timóteo. Então, se eu tive misericórdia, Timóteo, você também pode ter. Se teve misericórdia para mim, Timóteo, tem misericórdia para você. Pregue essa palavra para outros, porque fiel é esta palavra. Ela é digna de ser aceita, ela é digna de ser observada, ela é digna de você andar com ela, porque ela mostra o quanto Deus nos amou. Versículo 16. E por essa mesma razão, por eu ser o principal dos pecadores, por ser um cabra nó cego, por ter muitos nós pela costa, por ser cheio de casca e nó, não prestar para nada, por essa razão, por esse motivo, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, se evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Esse é o modelo, filho. Tu não é o primeiro. A tua casa de filhos rebeldes, a tua experiência com filhos rebeldes, você não é o primeiro. Veja o trabalho que Paulo deu para Deus. Veja o quadro que ele pinta. Veja o currículo dele. Ele diz assim: eu era terrível, eu não prestava para nada, Timóteo, mas por causa da misericórdia, por causa da graça, eu fui lavado, eu fui redimido, eu fui comprado, e o Senhor me deu uma nova chance. Essa palavra, ele diz assim: isso aconteceu para que eu sirva de modelo para esses filhos rebeldes da sua época, para que eu sirva de modelo, de exemplo para os rebeldes da tua igreja, Timóteo, para que Paulo servisse de modelo para a igreja do anjo da guarda aqui nessa noite. A graça de Deus pode redimir corações endurecidos. Deus pode mudar histórias, Deus pode mudar escolhas, Deus pode mudar corações, Deus pode mudar mentes. Eu não posso, ninguém aqui pode, mas Deus pode. E Ele chama a cada um de nós aqui para parar de ser filhos rebeldes
e começar a andar nas suas veredas. E não importa quantos anos você tem. Porque esse meu tio João, que morreu com 100 anos aqui em Caxias, ele só foi crente 2 meses. 2 meses. Só foi crente 2 meses. A esposa dele foi crente a vida toda. E criou filhos no temor do Senhor. E criou filhos que tiveram suas dificuldades, mas são tementes ao Senhor e servem ao Senhor. Ele só foi crente 2 meses, já cego. Tio João era como se fosse um Sansão da vida. Rodou, rebelou, foi rebelde. Cego e sem força. Entregou sua vida ao Senhor 2 meses antes da sua morte. Misericórdia. Isto é graça. Isto é misericórdia. A mesma que estava sobre Paulo, o pior dos pecadores. O segundo da lista sou eu. Mas a mesma misericórdia que alcançou Paulo, alcançou também a mim, pode alcançar também você. Esse é o remédio, a graça do Senhor. Você pode dizer assim, mas pastor, legal, beleza, mas eu acho que no meu caso, o que é que tem o seu caso? Não, pastor, no meu caso é impossível. É mesmo? Pois então vá lá para o Evangelho de Marcos. Vamos ver se o seu caso é impossível. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10. O seu animalzinho, o seu pet, as suas vacas, quando veem o seu aboiar, o aboiar do vaqueiro, elas podem estar tudo misturado no campo, mas elas conhecem a voz deles. Eles começam a boiar de um lado, outro começa a boiar do outro, e aquela manada de búfalo ou gado comum que está no campo ali começa a se apartar. Estão tudo junto pastando, mas quando eles começam a cantar, eles começam a se afastar, e cada um segue o seu vaqueiro. Cada um segue o seu vaqueiro. Porque o povo, porque os bois entendem, porque os bois conhecem o seu possuidor. Mas tem muitos filhos de Deus que não conhecem quem Deus é. Marcos capítulo 10, versículo 24. Os discípulos estranharam as palavras de Jesus que disse que era difícil aqueles que têm riqueza entrar no reino dos céus. Mais difícil ficou porque Jesus disse que era mais fácil passar camelo pelo fundo de uma agulha do que alguém que é guiado pelas riquezas, confia nas riquezas, entrar no reino de Deus. Versículo 26, surge então uma pergunta muito importante. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Quem vai poder ser salvo? Se é tão difícil assim, quem vai poder ser salvo? Como é que nós vamos salvar? A resposta de Jesus: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, se hoje, nesta noite, você diz assim: pastor, pode ser no caso de Paulo, mas para mim é impossível. Jesus disse que não é. É impossível para você, mas para Ele não. Deus pode mudar o seu coração, Deus pode mudar os seus passos. Então, meu irmão, o que é que você precisa aprender e levar na sua mente, no seu coração nesta noite, antes de sair daqui? E entenda isso de uma vez só.
Quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso não é um ensino da igreja presbiteriana, não é, foi Jesus quem falou. Pastor, eu posso me consertar primeiro para depois vir? Não, não pode. Jesus disse que é impossível. Então quem pode salvar-se? Ninguém. Para os homens, isto é impossível. Então você não pode salvar. Você não pode se perdoar, você não pode se regenerar, você não pode se dar uma nova vida, você não pode se dar uma nova chance, você não pode. Você depende de Cristo, você depende da palavra, você depende da fé, você depende do Senhor na sua vida. Porque se você pudesse fazer alguma coisa por você, Deus não mandaria o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Você pode. Para que sangue vertido se você pode? Ah, pastor, mas eu quero muito mudar. Mude. Mas reino de Deus, vida com Deus, ser amigo de Deus, só Deus pode fazer. Mudar a tua vida, mudar os teus hábitos, até você pode mudar os teus hábitos. Você pode deixar de vestir algumas roupas e comprar outras. Você pode parar de comer algumas coisas, você pode parar de beber algumas coisas, você pode parar de usar algumas coisas. Mas talvez isso não mude caráter. Talvez isso não mude a essência. O que muda a essência é entregar a vida ao Senhor. Mudar o coração, mudar a mente, mudar as escolhas, mudar os caminhos, mudar a certeza, mudar o propósito de vida. É Cristo quem faz. Ele vai te dar toda a certeza que quando Ele te der uma manhã, te fizer acordar, Ele vai estar com você e vai direcionar a tua vida. Pastor, mas como é que vai ser? Para mim é tão difícil isso. Eu não sei qual é o melhor tempo de ser pai, eu não sei se vale a pena ter filho agora. Meu irmão, você está procurando um momento ideal para ter filho? Está procurando um momento ideal para educar filho? Procura um momento ideal não. Isaías profetizava aqui, dizendo que Deus tinha certeza, a única certeza, que os filhos eram rebeldes, e Ele derramar graça, misericórdia, perdão. No tempo de Miqueias, você pode ver isso no capítulo 7 de Miqueias. Quando você chegar em casa, procure o capítulo 7 de Miqueias, leia o capítulo 7 de Miqueias. Irmão, em Miqueias, o tempo era terrível. Observe. Ai de mim, porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão. Não há cacho de uva para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o homem piedoso, não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Versículo 4: o melhor deles é como um espinheiro, e o mais justo é pior do que uma sebe de espinhos. Versículo 5: não creias no amigo, nem confieis no companheiro, guarda a porta da tua boca, até para aquela que reclina sobre o teu peito. Versículo 6: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Versículo 7: eu, porém, olharei para o Senhor, e eu esperarei no Deus da minha salvação, o Senhor me ouvirá. Percebe como eram os dias de Miqueias? Como era a situação da casa, das pessoas, das famílias no tempo de Miqueias? Aí você fala, mas pastor, não é diferente de hoje não. Justamente, não tem nada diferente. E tem mais, vou lhe dar uma boa notícia: vai piorar. Porque o ser humano, ele não melhora, ele só piora.
Mas o que o profeta diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor, eu vou esperar no Senhor. Portanto, uma quarta coisa que você precisa saber aqui: não seja guiado pelos desejos. Não, eu queria que meu filho fosse assim, eu queria que a minha filha fosse desse jeito, eu queria que ele fosse... Não. Busque o Senhor, busque o Senhor. Mas pastor, eu não posso desejar? Pode, mas não é confiável. Os desejos não são confiáveis. Buscar ao Senhor é garantido. Salmo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E muitas vezes nós invertemos o versículo e assim: eu vou me satisfazer e buscar os desejos do meu coração para que eu fique satisfeito com Deus. Quando Ele satisfizer os meus desejos, então eu vou me alegrar no Senhor. Mas o versículo não diz isso. O versículo diz: agrada-te do Senhor. O foco está no Senhor, a garantia está no Senhor. Busque ao Senhor, preserve-se no Senhor, vá buscar em Deus socorro, vá para Ele. E então Ele vai satisfazer, Ele vai cuidar, Ele vai direcionar os desejos do seu coração. Não inverta o versículo, não inverta o versículo. É a mesma coisa que nós fazemos com Mateus 6,23: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente busca primeiro as demais coisas, e o reino de Deus a gente deixa para lá. Não pode inverter versículo, irmão. A nossa desgraça é a inversão de versículo. A nossa desgraça é não conseguir corresponder àquilo que Deus quer na sua palavra. Busca primeiro o reino, as demais coisas Ele vai acrescentar. E a gente quer o acréscimo de coisas primeiro, depois buscar a Deus. Irmão, isso não está certo. Agrada-te do Senhor, confia no Senhor, busca ao Senhor. Mas eu queria tanto ver, você vai ver. Agrada-te do Senhor, busca ao Senhor, vai buscar ao Senhor. Te enche de Deus, te enche de Deus, te enche de Deus. Os teus filhos vão ver, os teus filhos vão presenciar, eles vão experimentar Deus. Você cheio de Deus, Deus vai agir na tua vida, e isso vai ser um reflexo da minha glória na tua vida. Eles saberão, eles saberão. O foco é Deus e não a minha vontade. Para nós terminarmos, quando você sair daqui, saia com essas certezas. Primeiro, o melhor pai, que é Deus, também tem filhos rebeldes. Não é privilégio seu. O Pai do céu também tem. Segundo, tem um remédio, que é a graça e a misericórdia do Senhor na pessoa bendita de Jesus Cristo. Terceiro, para você é impossível a mudança, mas para Deus não é. Quarto, o foco é Deus e não as suas vontades. E em quinto lugar, em último lugar, nunca pare de buscar, nunca pare de orar. Creia nas promessas do Senhor. Em Lucas capítulo 11, ele diz assim: Lucas 11, ele faz promessas. Versículo 9: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Essa é a quinta coisa. Saia daqui com esta garantia: peça, busque e bata. Peça, busque e bata. Peça, busque e bata. São mandamentos. E a promessa: todo o que pede recebe,
o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Deus pode e quer fazer esta cura em nossos corações. A paternidade tem essas duas certezas: a rebeldia do nosso coração e a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Por quais caminhos nós temos andado? E nós temos então alegrado o Senhor, ou nós temos entristecido muito o Senhor? O Senhor nos chama à conversão, o Senhor nos chama ao retorno, Ele nos chama à conversão, fazer a volta e vir. Portanto, se há algum filho, filha, buscando de Deus um socorro, um auxílio e um escape, de como fugir dessa rebeldia, e como agradar o Senhor, o Pai Celestial, e honrar também o Pai da terra, esse dia Deus reservou para você. Se você quer ouvir e ouviu e quer atender o convite do Senhor, diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vai ficar tudo branquinho. Vamos botar essa casa em ordem, filho. Menina, vamos colocar o coração em ordem. Meu filho, vamos lá ajeitar essa situação. Você é meu filho, eu quero você perto de mim. Vamos consertar esse negócio, vamos ajeitar esse processo, vamos alinhar esse relógio, vamos caminhar na frequência da eternidade. Essa é a sua chance, esta é a sua oportunidade. Jesus está chegando. Eu disse domingo passado e vou repetir hoje, porque eu só tenho uma mensagem só. Eu não saio daqui para ter uma grande semana. Eu saio daqui para esperar Jesus voltar até eu dormir. Se Jesus não voltar até eu dormir, amém. Se Ele me fizer acordar amanhã, glória a Deus. É porque aquele dia já venceu por mim. E eu vou me alegrar e vou me levantar. Mas a gente precisa estar aguardando Jesus a todo tempo. Portanto, eu não posso deixar para ser esse filho que Deus quer amanhã. Eu preciso ser esse filho que Deus quer hoje, porque Jesus pode voltar hoje. Eu não posso deixar para o próximo domingo, porque eu não sei como vai estar a minha situação, nem antes de eu chegar em casa, que dirá domingo que vem. Eu não sei se eu vou estar vivo. Eu preciso acertar minha vida agora. Eu não sei se eu janto. Eu preciso estar com o Senhor agora, eu preciso andar com Deus agora, eu preciso de Deus agora. Portanto, se há uma necessidade de conserto, é possível consertar, porque o Senhor do conserto, Ele está aqui, e a ferramenta foi colocada diante de você, Ele azeitou você, Ele passou óleo em você, Ele quer tirar as manchas, Ele quer tirar o ferrugem, Ele quer ajeitar essa situação. Então nós queremos orar por você. E um sinal visível de testemunho é a igreja do Senhor orar por você, derramar graça do Senhor em você. Por quê, pastor? Porque somos nós, a igreja do Senhor, a encarregada de proclamar a misericórdia do Senhor. Não é anjo. Anjo não entende nada de perdão. Anjo não entende nada de arrependimento. Anjo não entende nada de evangelho. Anjo não é para pregar evangelho. Quem tem que pregar evangelho somos nós. Porque anjo não precisa se arrepender. Anjo não precisa de perdão. Quem sabe o que é perdão somos nós. Nós oferecemos para você aquilo que nós já recebemos do Senhor. Paulo diz para Timóteo: eu era terrível, insolente, dei um trabalho enorme para Deus, mas Ele por misericórdia veio sobre a minha vida, e eu
o principal dos pecadores, encontrei em Cristo auxílio para a minha vida. Se é isso que você quer para você, venha, nós queremos orar por você.